Você já se perguntou o que faz um indicador ser o melhor e o outro não? Cara, bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Gustavo, trader há 5 anos, e nesse vídeo eu vou falar para você sobre um indicador que todos os traders estão procurando. Deixa eu te apresentar aqui as minhas telas. Eu estou fazendo a operação Scalper nas médias móveis, uma ótima estratégia. Aqui nesse primeiro gráfico nós temos o gráfico de 1 minuto no mini índice com duas médias móveis. E aqui do meu lado esquerdo eu tenho o meu gráfico de 15 minutos e aqui embaixo eu tenho onde fica a minha posição, aí os valores que está correndo da operação. Para poder definir hoje um indicador, né, que seja assim o melhor para sua estratégia ou para a modalidade que você esteja querendo operar, seja tendência, seja scalper ou até mesmo swing trade, existe 3 pilares que não fogem disso, tá? Então assim, toda a estratégia que você for operar, que traders profissionais operam, saiba que não foge esses 3 pilares. O primeiro é sobre a direção do mercado. Então, primeiramente, nós temos que ter um indicador que ele consiga nos identificar a tendência de um mercado. Eu vou desenhar aqui também a tendência de baixa, que é o que nós estamos operando aqui hoje. Depois, o nosso indicador ele tem que ser o suficiente para poder identificar as melhores posições que nós chamamos de gatilho de entrada. Essa é a base dos indicadores e também tem que ter um gerenciamento de risco aceitável, seguindo aí 2:1, 3:1 no mínimo, tá? Por conta das taxas, por conta das operações de stop. Então, essa é a base para qualquer estratégia que você for operar no mini índice, no mini dólar e para qualquer indicador que você for utilizar, ele tem que saber identificar essas 3 opções. E esse gerenciamento de risco, ele não está ligado apenas à entrada, ao stop e ao ganho, tá? Ele também está ligado aos ciclos de mercado. Então eu vou te explicar um pouco mais o que é os ciclos de mercado, o porquê que tem semanas que você vai ganhar mais e o porquê que vai ter semanas que você vai perder. Então assim, eu não vi muita gente explicar isso, muita gente fazer conteúdo sobre isso aqui no YouTube aberto. E é isso que eu vou ensinar hoje para você também. Além da direção do mercado, um melhor indicador, além do melhor ponto de entrada, eu também vou falar depois o gerenciamento de risco, que você vai englobar também os ciclos de mercado. Então esse ciclo de mercado é importantíssimo para que você identifique uma semana ruim, que você fique de fora ou que você saiba que vai recuperar uma próxima semana, um próximo mês, porque aquele ciclo de mercado que está ruim naquele momento. Então, fica no vídeo aí que eu tenho certeza que vai ser um grande aprendizado. Você vai ver o gráfico e vai entender de uma forma totalmente diferente do que você vê hoje. Então vamos lá. Primeiramente, para poder identificar a direção de mercado, né? Quando nós falamos a direção do mercado, estamos falando também da tendência. Então a tendência ela é de alta, a tendência ela é de baixa. Eu acredito que identificar a tendência de um gráfico é assim, é a base primordial para poder qualquer estratégia dar o mínimo de resultado. Então se você hoje opera uma estratégia que não tem bem definido um indicador para poder te dar ótimos resultados da tendência, o risco dessa estratégia não funcionar é muito grande de você ter prejuízo. Hoje aqui no meu 15 minutos é o tempo gráfico âncora que eu utilizo hoje para fazer minhas operações, definir a direção que eu vou fazer as minhas entradas. Então nele eu tenho apenas uma média móvel. Esse assim, sem dúvida alguma, é o melhor indicador que vai te dar ali a direção do mercado. Basta você acreditar nela, você ter os parâmetros da sua média móvel que vai dar certo a sua estratégia. Então, como que eu identifico a minha tendência nesse gráfico? Eu tenho a minha média móvel aqui no meio do 15 minutos branca, certo? E para poder identificar a tendência é algo assim bem fácil e rápido, tá? Não tem muita complicação, você não tem que ficar vendo muitos indicadores, até mesmo para não poluir a sua tela. Nosso gráfico está quase pegando a nossa entrada. Para poder não poluir muito a sua tela, eu uso apenas a média móvel. E o que acontece? Quando a média móvel, o preço está abaixo da média, significa que a tendência é de baixa.
No gráfico de 1 minuto, eu quero entrar apenas vendido, tá? Eu não quero entrar na compra. Qualquer movimento que me der de compra, eu recuso, eu não faço minha entrada, eu sigo o meu checklist da estratégia, tá bom? Então esse é um indicador que eu recomendo, é um indicador que qualquer trader tem que saber dominar, tem que saber como é que funciona, como que configura, é a média móvel para poder identificar a tendência aqui no gráfico de 15 minutos. Sem dúvida, é um indicador assim que qualquer um gostaria de saber dominar, tá? Após isso, nós temos também, pegou aqui a nossa entrada, vamos posicionar aqui seguindo a nossa estratégia, tá? Para quem é novo aí no canal, nunca me viu fazendo as operações, eu procuro sempre um movimento de tendência seguindo o meu 15 minutos, como eu falei, e após isso eu quero ver de novo ele voltando e fazendo outro movimento, tá? Então é isso que eu sempre estou imaginando, é isso que eu sempre estou procurando aqui na minha estratégia. Sempre tem ali o meu ponto certo de fazer a minha entrada, então vamos esperar aí para ver o que acontece, se a gente consegue pegar mais uma entrada aí bem feita durante o dia. Então o segundo ponto do melhor indicador que todo trader procura, como eu falei, é o melhor ponto de entrada. Então assim, o melhor indicador ele tem que te dar a melhor entrada possível no mercado. E quando a gente fala de melhor entrada, depende muito do seu objetivo, depende muito da estratégia que você está utilizando e também do seu perfil de trader. Se é day trade, que é mais seguindo a tendência, se é scalper, que é o que nós estamos fazendo aqui. Por mais que muita gente fala, pô, mas 300 pontos de scalper? Sim, cara, mas é operações rápidas, como você pode ver. Não é operações de tendência que você pega muitos pontos, fica meia hora, 1 hora posicionado, tá? Então sim, é scalper, utilizando as médias móveis. Então um bom indicador, ele também te dá uma ótima entrada, um ótimo gatilho de entrada. Que no meu ponto, em uma tendência de baixa, que é o que nós estamos procurando aqui, que é o que está acontecendo no nosso gráfico, a melhor entrada, sem dúvida alguma, é você conseguir identificar o topo da tendência e conseguir fazer as entradas naquele movimento, que é exatamente o que está acontecendo aqui no nosso gráfico, que nós estamos identificando com essas duas médias móveis. Então, novamente, o melhor indicador hoje, na minha opinião, para poder te encontrar esse ponto de entrada, óbvio que existe outros indicadores que dão esse mesmo local. Tem vídeos meus falando sobre estocástico, eu vou deixar aqui nos cards para você ver também esse vídeo. Então, assim, existem outros indicadores. Porém, hoje, na minha opinião, utilizando essa estratégia, as médias móveis, sim, domina totalmente o mercado. Hoje, os traders profissionais, os melhores traders, utilizam das médias móveis para poder estar operando e estar se baseando. E eu acredito que, sem dúvida alguma, é o melhor indicador para você. É o indicador que todo trader está procurando para ser assertivo, para ser simples e didático. É você enxergar e entender. Então você olha aqui meu gráfico de 15 minutos. Você entende que a tendência é de baixa, que o preço ele está abaixo da média móvel? É só de olhar. Dá para entender? Dá. Aí você vem para o meu gráfico de 1 minuto. A tendência é de baixa, nós estamos procurando um movimento de baixa. As médias móveis já estão apontando para baixo, é muito fácil. Agora nós vamos seguir o nosso ponto de entrada, o nosso gatilho, nosso sinal. E lembrando, se você quiser aprender mais sobre essa estratégia, quiser se aprofundar mais, eu tenho um treinamento onde eu mostro passo a passo dessa estratégia. Eu vou te entregar um checklist para você se basear e conseguir seguir ela sem erro, mas só daqui você consegue ver o quanto é limpo essa estratégia. Você olha no gráfico e não tem como você se confundir. Você nunca mais vai olhar o gráfico, o mini índice, e vai falar, nossa, o que está acontecendo? O gráfico está subindo ou está caindo? Nunca mais vai acontecer isso, eu te garanto. Você nunca mais vai olhar para o gráfico e vai pensar, eu não sei para onde o mercado está andando. Porque é visual essa estratégia. Você olha e sabe exatamente o que está acontecendo, você sabe exatamente onde deve entrar. É tudo muito visual. Então, dentro desse treinamento, que eu vou deixar o link aqui na descrição para você acessar e verificar primeiramente os módulos. Então, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição, nesse link, onde eu explico melhor o que eu vou te ensinar lá dentro. Dando um spoiler aqui para vocês,
Dentro do treinamento, eu vou falar sobre a tendência dessa estratégia, eu vou falar sobre os indicadores, eu vou falar sobre o gerenciamento de risco, que dessa estratégia é 3-1, ou seja, quando eu tenho um stop, eu perco 100 pontos, quando eu ganho 300 pontos. Na minha opinião, sinceramente, a melhor estratégia que tem hoje aí no mercado. Então, assim, lá dentro eu vou te explicar sobre a mentalidade e eu também vou disponibilizar um bônus que, assim, é sensacional, tá? Se você entrar, assistir às aulas, você colocar no mercado e não funcionar, eu te garanto que você tem uma chave ali para começar uma nova modalidade dentro do trader, porque às vezes não é o seu perfil fazer scalper. Então entra lá nesse vídeo que você vai ver qual que é esse bônus e eu te garanto que vai mudar a sua percepção como investidor, não como scalper, não como trader, mas vai abrir a sua mente como investidor. Então acesse o link que está aqui na descrição, você não vai pagar nada para acessar o link, você vai ver o meu vídeo onde eu explico mais sobre os módulos. Essa página você consegue descer e ver módulo por módulo quais são as aulas, então eu vou ensinar as configurações das médias móveis, vou falar sobre plataformas, sobre corretoras, tá bom? E assim, o valor desse treinamento está simplesmente assim irrisório. Eu te garanto que 1 ou 2 dias operando essa estratégia você recupera o valor desse treinamento. Tá assim, muito baixo, principalmente se for comparar com outros treinamentos por aí que não te ensinam muita coisa. Então é isso daí, esse é o recado de hoje. Confere lá o link, tá aqui na descrição ou no meu comentário fixado, para você verificar melhor esse bônus e ter um entendimento mais amplo, tá bom, dos investimentos. Vamos falar um pouco mais aí sobre os movimentos agora, né? Os ciclos de mercado, sobre como o mercado se comporta, para você entender mais quando você faz operações durante uma semana e a operação não funciona, a operação não pega, você acaba ficando frustrado, trocando de estratégia, pulando de estratégia em estratégia, e desse jeito você nunca vai conseguir ficar consistente operando uma estratégia. Então esse conhecimento é assim importantíssimo se você quer viver de trader, se você quer operar todo dia, você tem que saber disso. Você é obrigado a saber isso, sobre os ciclos de mercado, porque senão vai ser esse simples detalhe que vai fazer com que você perca semanas, desista, comece outra estratégia e você nunca vai ficar consistente, você nunca vai pegar o feeling da estratégia. Então, puxando aqui para o gráfico diário, né, tirando a semana, o que nós conseguimos identificar? Quando eu falo sobre os fractais, eu já fiz algumas aulas, se você não conhece, eu vou deixar aqui um card também de um vídeo explicando mais sobre os fractais. E o que acontece? Os fractais nada mais é que os gráficos eles se quebram dentro deles mesmos. Então aqui no gráfico diário nós temos um movimento, dentro do 15 minutos esse movimento se repete, só que menor. Então isso é os fractais. E para você entender de ciclos de mercado, é importante você que entenda também sobre os fractais. Aqui no tempo diário nós temos uma perna de tendência, uma perna de retração, uma perna de tendência maior, uma de retração, uma de tendência e ele volta. O que acontece sobre os ciclos de mercado? O ciclo de mercado nada mais é do que um tempo gráfico maior lateralizando. Isso significa que os gráficos menores eles vão andar de lado, eles vão fazer péssimos movimentos. Porém, existe aqueles movimentos limpos, olha isso daqui, movimento de tendência pura, é aquelas semanas boas que você entra e você pega sem dificuldade. Então isso é o ciclo de mercado, é você saber identificar esses movimentos e identificar os movimentos que vai te prejudicar. E o gráfico não para de cair aqui, ó. O gráfico está derretendo, o mini índice caindo sem parar. E nós vamos buscando aqui a nossa entrada, esperando ele pegar aí, para poder verificar aí mais uma operação durante o dia. Então, voltando aqui para o tempo diário, então, cara, é você entender esse ciclo, que essas movimentações acontecem. Vamos pegar aqui no diário, vamos marcar e vamos descer para os 5 minutos, para você identificar esse movimento aqui e entender o que eu estou falando sobre esse ciclo de mercado, e você vai ver
que de fato ele fica ruim nesses dias. Então, pegando aqui como exemplo essa parte do gráfico, né? Aqui é aquela parte de tendência, eu estou no gráfico de 60 minutos. Cada vez que nós descemos um pouco mais, fica com mais ruído o mercado, mas você pode ver que a maioria dos dias o gráfico anda para cima. Esse é um ciclo de mercado, é uma perna de tendência de um gráfico maior. Então, sempre quando você escutar alguém falar o ciclo de mercado está muito bom, significa que um gráfico maior do que você opera hoje, ele está fazendo uma perna de tendência. Ou seja, está todo mundo mirando para o mesmo lado, está todo mundo mais comprando do que vendendo. Quando chegamos em uma retração, olha isso daqui, olha que coisa feia. Essa semana aqui, eu tenho certeza que muita gente quebrou e muita gente até deixou de seguir estratégias por conta disso daqui. Só que ela mal sabia que se tivesse persistido um pouco mais, olha isso daqui que beleza que aconteceu. Olha o ciclo bom aqui de mercado, outra perna de tendência. Então, se você não sabe, se você não descobre isso daqui, se você não entende, você teria parado uma estratégia aqui nessa semana ruim. Você não teria seguido uma semana inteira, um mês inteiro operando e identificando as melhores oportunidades. Esse foi o vídeo, tá? Falando sobre os 3 pilares para poder identificar o melhor indicador. Esses indicadores, sem dúvida alguma, é o indicador que os traders mais estão procurando para fazer operações no mini índice, principalmente são as médias móveis. Sem dúvida alguma, esse é o indicador que você procura, que você tanto procura em outros indicadores. Pode ter certeza que esse daqui vai te fornecer tudo e um pouco mais, e tudo visualmente. Então é isso aí, até o próximo vídeo.